Como cuidar do idoso. Capítulo 4, primeira parte, Terezinha de Almeida Fonseca de Carvalho. O nascimento espiritual. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Quando minha mãe já estava morando conosco, aconteceu um grande momento de transformação que marcou para sempre a vida dela e a minha. Residimos em nosso apartamento na Vila Mariana, em São Paulo. E nossas vizinhas amigas, Adina e Olga Abraão, nos convidaram para conhecermos a Igreja Batista Filadélfia, que ficava a poucas quadras de nossa residência. Fui primeiro, gostei, e dias depois convidei minha mãe com o intuito dela se converter e congregar. Minha mãe, sempre companheira e sem preconceitos, aceitou o convite. Quanto a mim, eu pensava que era convertida a Jesus Cristo, pois na adolescência havia participado de uma igreja evangélica durante alguns anos, inclusive ministrando estudo bíblico a adolescentes. Fomos encaminhadas à classe dos visitantes. Naquele dia, o pastor Raul ministrava a respeito da dispensação da graça, a salvação gratuita. Para surpresa minha, descobri que eu conhecia Jesus Cristo só de ouvir falar e de ler a respeito dele, e que fazia boas obras através do serviço social, mas não tinha relacionamento real, comunhão íntima com o Filho do Deus vivo, que fora crucificado em meu lugar. O Espírito Santo me tocou profundo e, aos prantos, abri meu coração da alma e o Senhor Jesus entrou, vivificando o meu espírito, estelando-me com o seu Espírito Santo. Senti fisicamente seus ternos braços me envolvendo pelas costas, e não havia nenhuma outra pessoa atrás de mim. Cerca de 14 dias depois, foi a vez do encontro pessoal de minha mãe com o Senhor Jesus, quando, no grande grupo, cantávamos: Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória ele desceu e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. O coração da alma e do espírito de minha mãe se abriu para Jesus. Ele entrou e a recebeu como filha amada, com direito a acesso direto ao Pai Eterno e à vida eterna com Ele. Nosso espírito foi vivificado e fomos batizadas nas águas no mesmo dia. Este mesmo hino ela cantou baixinho comigo no leito da UTI em seu penúltimo dia de vida nesta terra. A conversão, o novo nascimento. Nascer de novo não é voltar ao ventre materno e nascer novamente. Isto seria reencarnar-se, e essa teoria é falsa. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, está confirmado: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo.
Trataremos a respeito de reencarnação ainda neste capítulo. Jesus disse ao rabino Nicodemos, membro do Sinédrio, um dos homens mais ricos de Jerusalém: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versos 5 e 6. Há teólogos e leigos que têm diferentes explicações a respeito do que é nascer de novo. Para alguns, nascer de novo para a salvação é crer e ser batizado com água e com o Espírito Santo. Para outros, nascer de novo para a salvação é crer em Jesus Cristo e receber o Espírito Santo que procede do Pai. E aos que acham que nascer de novo é reencarnar-se, o espírito da pessoa que morreu, voltando a ocupar um novo corpo físico. A partir do que Jesus disse ao rabino Nicodemos, podemos entender o que é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, nascido da carne, nascido do Espírito, ver o reino de Deus. Tanto o Antigo como o Novo Testamento nos relatam a verdade a respeito da carne, do Espírito Santo, do reino de Deus e da vida e da morte, e do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que já existia com o Pai eterno e que tudo criou. Conforme Gênesis, capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. João 1, do versículo 1 a 3. Colossenses 1, de 13 a 17. João 17, versículo 4. E Filipenses, capítulo 2, versos de 2 a 11. Por favor, leia oportunamente. O nascer da carne é o nascimento natural biológico, isto é, a vinda à existência no útero materno, através da união do espermatozoide do homem e do óvulo da mulher. Já o nascer do Espírito é o nascimento espiritual, que ocorre quando o Espírito de Deus e a Palavra de Deus, Jesus Cristo, vivificam o espírito da pessoa, o qual estava morto, sem a presença de Deus. Neste momento, a pessoa é transformada, regenerada, feita de novo, passa de criatura a filha de Deus. Em Efésios, capítulo 1, verso 5, está escrito: Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7, está escrito: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Em Romanos, capítulo 8, versos 14 a 16, também está escrito: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Detalharei alguns ensinamentos bíblicos a respeito de palavra viva, nascer da água e do Espírito, salvação, livre-arbítrio, vida eterna, reino de Deus, encarnação, reencarnação, pecado, autoridade espiritual, batismos, vida de oração. Isso tem em vista oportunizar esclarecimentos ao idoso. Tudo caso seja necessário esclarecê-lo e anunciar a mensagem de salvação, de santificação e de vida eterna. Palavra viva. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é a palavra, o verbo, logos no grego e verbo em português.
O dicionário da língua portuguesa nos diz que verbo é a palavra que designa ação, estado, qualidade ou existência. Verbo, portanto, é palavra em ação. Jesus Cristo é a palavra viva, que junto com o Pai tudo criou e que veio à terra anunciar a palavra do Pai eterno e trazer salvação. No início da criação da terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, conforme Gênesis capítulo 1, versos 2 e 3. Quem pronunciou a palavra que fez vir à existência o que não existia? A Bíblia nos esclarece. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Conforme João capítulo 1, versos 1 a 3. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. Nestes últimos dias, nos falou Deus pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Jesus Cristo, Filho do Pai eterno, é a palavra viva em ação. O Espírito do Pai e a palavra viva trabalham juntos produzindo vida. Esta é a lei do Espírito da vida, conforme Romanos capítulo 2, capítulos 8, versos 2. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versos de 1 a 7. A Bíblia Viva, assim, parafraseia Romanos 8, versos de 1 a 7. Portanto, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Assim, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me do círculo vicioso do pecado e da morte. Não estamos a salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-lo e não os guardamos, mas Deus pôs em ação um plano diferente, a fim de nos salvar. Enviou seu próprio Filho, em corpo humano como o nosso, com exceção de que o nosso é pecador, e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza inferior
vivem tão somente para agradar a si próprios, mas aqueles que seguem o Espírito Santo constatam que fazem as coisas que agradam a Deus. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas e nunca o fará. Observação. Toda paráfrase é uma explicação ou tradução mais desenvolvida de um texto por meio de palavras diferentes daquelas nele empregadas, sem distorcer o conteúdo do texto. Visa facilitar o entendimento. A vida estava nele, em Jesus Cristo, e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versos 4 e de 10 a 14. A Bíblia Viva assim parafraseia os versículos 4, de 10 a 14. Nele está a vida eterna, e esta vida traz luz a toda a humanidade. Embora ele tenha feito o mundo, não foi reconhecido pelo mundo quando veio. Mesmo em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, ele não foi aceito. Se uns poucos o acolheram e receberam, só uns poucos o acolheram e receberam. Mas a todos que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tudo o que eles precisassem fazer era confiar nele como Salvador. Todos os que creem nisto nascem de novo. Não um novo nascimento físico, resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Cristo tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, e era cheio de perdão amoroso e da verdade. E alguns de nós vimos a glória dele, a glória do Filho único do Pai Celeste. Água viva. A palavra de Jesus Cristo é água que limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João capítulo 15, versos 3 e 4. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios capítulo 5, 25b e 26. Nascer da água significa purificação pela palavra de Deus, salvação. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, verso 14. Jesus disse ao povo, se alguém está com sede, venha a mim e beba. Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crer em mim. Ele estava falando do Espírito Santo, que seria dado a todo aquele que cresce. Mas o Espírito ainda não tinha sido dado, porque ainda não havia voltado para a glória dele no céu. João, capítulo 7, versos 37 a 39, na Bíblia Viva. A palavra de Deus é a verdade, conforme 1 João, capítulo 1, verso 17. Jesus Cristo é a verdade, conforme João 14, verso 6. Sua palavra tem poder,
produz em nós vida nova e eterna, nos faz os primeiros filhos da sua nova família, conforme Tiago 1, verso 18, na Bíblia Viva. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago 1, verso 18. Para nos gerar espiritualmente, isto é, fazer o nosso espírito amortecido, vivificar, nascer de novo, o Filho de Deus precisou deixar sua glória no céu, humilhar-se tomando a forma humana e nos anunciar a verdade. Deus é Espírito, João 4, 24, e nos fez semelhantes a Ele, Gênesis 1, 26. O ser humano é alma vivente, conforme Gênesis capítulo 2, verso 7. É constituído de espírito, alma e corpo físico, de carne e sangue. É um ser espiritual. O fôlego de vida de Deus habita no ser humano. O Filho de Deus precisou se encarnar, isto é, fazer-se carne, receber natureza humana para cumprir sua missão nesta terra. Ele recebeu um corpo físico terreno, feito da terra seu habitat. Ele, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Por que ele precisou vir à terra? Por que o Filho de Deus precisou vir à terra? Porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7, verso 20. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3, versos 10 a 12 e 18. O Salvador, o justo, Deus conosco, no hebraico, Immanuel, se submeteu a humanizar-se, fazer-se natureza humana carne, para doar seu sangue em morte de cruz como pagamento pelo perdão do pecado do ser humano. Por que precisou vir em carne? Por que Jesus precisou vir em carne? Porque havia lei que determinava: o sangue é vida. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, conforme Levítico capítulo 17, verso 11. Jesus Cristo cumpriu a lei em nosso lugar na cruz, ofereceu seu sangue para sermos perdoados. Ele, que é Deus Filho, isento de pecado, assumiu o pecado de toda a humanidade, por amor aos pecadores, para livrá-los da morte eterna. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Jesus Cristo se fez justiça em nosso lugar, pagando o preço de sangue para nos libertar da morte. Ele pagou o preço de sangue para nos libertar da escravidão satânica e do poder do pecado, para nos dar acesso ao Pai eterno e ao reino de Deus na terra e no céu, com direito à vida eterna com Deus. Ele nos justificou. O seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nova. Senhor, Justiça Nossa, no hebraico, Jeová Tsidkenu, conforme Jeremias, capítulo 23, verso 6. Ele deixou sua glória no céu para assumir na terra o lugar do ser humano pecador e cumprir a justiça. Retomou sua glória após sua morte e ressurreição. Em suas palavras de despedida, em oração ao Pai, Jesus disse: Pai, é chegada a hora.
glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João capítulo 19, versos 1 a 5. Jesus Cristo cumpriu a lei em nosso lugar e destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2, capítulo 14, Hebreus 2, versos 14c. Visto que nós, os filhos de Deus, somos seres humanos, feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana. Pois somente como ser humano ele poderia morrer, e morrendo, esmagar o poder do diabo que tinha o poder da morte, conforme Hebreus, capítulo 2, verso 14, na Bíblia Viva. A morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe salvação. O que é ser salvo? É ser tirado do perigo, ser livrado da morte. O contrário de ser salvo é ser deixado no perigo, ser escravizado pelo pecado e pelo maligno, perder a vida eterna com Deus. Todo ser humano é pecador, não atingiu o alvo estabelecido pelo seu Criador e Senhor, e corre o risco de, após a morte física, viver eternamente separado de Deus no lugar de tormento eterno. Nosso alvo é ser filhos de Deus, irrepreensíveis, santos, conforme Efésios capítulo 1, versos 3 a 5. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos torna filhos de Deus, com acesso direto a Ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João 14, verso 6, na Bíblia na linguagem de hoje. Deus é santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico, capítulo 19, verso 2. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Ser santo é ser separado de tudo que é profano, imundo, mau. É ser consagrado a Deus. É ser dotado de santidade, perfeição. É viver na presença de Deus em sintonia com Ele. Deus disse ao patriarca Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, verso 1. E o mesmo ele diz a nós. A santidade tem início com um novo nascimento espiritual, também chamado de conversão, retorno a Deus. Retorno voluntário ao propósito inicial de sua criação, ser filho, parecido com Deus e com Ele comungar. O novo nascimento espiritual é um ato, ocorre de imediato no espírito do ser humano. A santificação é um processo que ocorre durante toda a existência do ser humano, espiritualmente renascido, cuja alma precisa ser renovada. Tornar-se filho de Deus não depende de nossos esforços, de nossas práticas de boas obras, da caridade. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. E sim, a justificação vem mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versos 16. O nascimento espiritual nos é dado gratuitamente quando cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias Salvador, e queremos que Ele seja o Senhor da nossa vida. A Bíblia nos afirma com clareza:
Porque pela graça, um favor que não merecemos, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, verso 8. A salvação é dom gratuito, mas ela é conquistada. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Vida eterna. O salvo é liberto da morte eterna e recebe vida eterna. No grego, zoe, vida de Deus. Vida com Deus eternamente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a zoe de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. O ser humano é alma vivente, assim criado pelo sopro de Deus, conforme Gênesis 2, verso 7. Ele recebeu vida, a vida biológica, no grego bios. Esta vida biológica não é a mesma recebida por ocasião do novo nascimento espiritual, no qual ele recebe da vida de Deus, do grego de zoe. Esta vida de Deus está em Jesus Cristo e é eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. A vida eterna com Deus é Jesus em nós. A recebemos pelo mérito dele, que com seu sangue lavou os nossos pecados e nos deu vitória sobre a morte eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. João capítulo 3, versos 16 a 18. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João capítulo 15, verso 13. O amor do Filho de Deus, provado na cruz, concedeu vida eterna com Deus a todo aquele que nele crê. Repetindo, o amor do Filho de Deus, provado na cruz, por mim e por você, concedeu vida eterna com Deus a todo aquele que nele crê. O espírito e a alma são imortais. Ser imortal não está se referindo à vida do corpo físico, e sim à vida do espírito e da alma. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, verso 25. Deus nos fez com livre arbítrio, que é um poder de decisão. Viver eternamente afastado de Deus é viver sem Ele, sem a sua presença, em tormento eterno no inferno com Satanás. Lucas 16, versos 22 e 24, e Daniel 12, verso 2, nos afirma que só há dois lugares: o céu, o paraíso celeste, seio de Abraão, lugar de gozo, e o inferno, Sheol, Hades, lugar de horror e tormento eterno. A opção de ir para o céu ou para o inferno é pessoal, individual. O livre-arbítrio no céu e na terra. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. A hierarquia celestial, anjo, arcanjo, querubim, serafim, foi criada por Deus com livre-arbítrio, isto é, com direito de decisão e participação. Deus não cria robôs, fantoches, marionetes, escravos. Os seres celestiais são livres para dizerem sim ou não a Deus. Têm direito de participarem voluntariamente do reino de Deus. Porém, 2/3 dos seres celestiais optaram por permanecerem
fiéis a Deus, mas um terço se aliou ao querubim rebelde contra Deus. Sobre o querubim, a Bíblia fala: estavas no Éden, jardim de Deus, de pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, de 13 a 17. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, versos de 12 a 15. Observação: estrela está se referindo ao querubim Lúcifer, anjo de luz, que se rebelou contra o seu Criador. Seu nome passou a ser Satanás, no hebraico Satã, adversário de Deus. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Apocalipse 12, verso 4. Observação: a terça parte das estrelas está se referindo a um terço dos anjos que, juntamente com Lúcifer, Satanás, se rebelaram contra Deus. Já dragão refere-se a Satanás, também chamado de antiga serpente e diabo, conforme Gênesis 3, verso 1, Apocalipse 12, verso 9 e capítulo 20, verso 2. Estrelas são seres celestiais, também é mencionado em Juízes, capítulo 5, verso 20. O primeiro casal, Adão e Eva, também foi criado com liberdade de pensar, sentir, querer e agir. Tinha livre-arbítrio, direito de decidir. Diante da tentação, sedução satânica, a mulher optou por acreditar em Satanás, cobiçando ser como Deus, cobiçando conhecer não apenas o bem, mas também o mal. O homem, a quem Deus entregara a ordem de poder se alimentar das árvores do jardim do Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme Gênesis 2, versos 8, 9, 15 a 17, ele também optou por Eva e pela palavra enganadora de Satanás, conforme Gênesis 3, de 1 a 6. Ambos, Adão e Eva, duvidaram do seu Criador, acreditaram em Satanás, se afastaram do alvo do propósito divino, pecaram. Nenhum dos dois pensou nas consequências do seu ato de desobediência: perda da presença de Deus, morte espiritual e, posteriormente, morte física, perda do viver tranquilo e saudável no jardim do Éden, paraíso terrestre. O DNA do pecado de Adão e Eva foi transmitido a todos os seus descendentes de geração a geração. São inúmeras as pessoas que, por ignorância, falta do verdadeiro conhecimento bíblico, questionam: por que Deus, que é soberano, não impede que os seres humanos que ele criou pequem? A resposta é simples e está contida na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus é espírito, conforme João 4, versos 24a. E os seres celestes e os seres humanos são seres espirituais. Não são uma coisa sem vontade própria. Se assim fossem, seriam objeto, robô, marionete, manipuláveis, sem direito à participação, escravos. Reflita: valeria a pena viver sendo objeto manipulável, sem vontade própria? O pecado,
A morte, a guerra, a maldade são consequências de decisões rebeldes. Não estão em sintonia com os propósitos do Criador, que é santo, perfeito, bom, justo, poderoso, fiel, Pai sábio e amoroso, soberano. Os seres celestes e os seres humanos são livres para decidirem viver eternamente com Deus ou afastados de Deus em obediência ou desobediência. Leia Gênesis capítulo 4, de 1 a 7. Deus disse a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A consequência do pecado é a morte, destruição, tormento eterno. Com o espírito morto, sem a presença de Deus, a alma do ser humano, seu pensamento, sentimento e vontade, seu ser pessoal, sua personalidade e seu corpo físico tendem para o mal. O ser humano sem Deus torna-se escravo do próprio ego pecador e de Satanás e de seus demônios. Ele mergulha nas trevas malignas, destrói a si mesmo e a todos e a tudo que estão ao seu redor. Porém, se confessar seus pecados com verdadeiro arrependimento, Deus é fiel, justo, misericordioso e perdoa e purifica, conforme 1 João capítulo 1, versos 9. Romanos capítulo 6, verso 6 nos afirma: foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem. Foi crucificado com Jesus o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Se ouvirmos a voz do Espírito de Deus e arrependidos permitirmos que Ele nos oriente e nos purifique, seremos transformados, venceremos o pecado. Observação: ouvimos a voz de Deus na Bíblia, audível, dentro de nós pelo mover do Espírito Santo e através dos verdadeiros profetas. Revelações são também enviadas por Deus. Leia os capítulos 1 a 3 de Apocalipse. São cartas que Jesus no céu ditou ao apóstolo João, arrebatado em espírito. Ele fez isso para nos exortar enquanto ainda é tempo, para ouvirmos a voz do Espírito de Deus e sermos vitoriosos, para termos nosso nome escrito no livro da vida eterna com Deus. À medida que abatemos o nosso ego carnal e resistimos a Satanás e seus demônios, vamos sendo santificados. Estaremos assim dominando o pecado. Deus tem sido paciente, tem aguardado há mais de 5.783 anos, conforme o calendário judaico, a partir da criação desta nossa terra. Deus tem dado oportunidade esse tempo todo de perdão, salvação, santificação a todos que creem nele e em seu Filho Jesus Cristo. Conforme João capítulo 3, versos 16 a 21, Romanos capítulo 1, verso 16 e Atos 16, verso 31. Observação: o nosso calendário tem início a partir de Jesus Cristo na Terra. E neste momento em que escrevo, estamos no ano 2022. No calendário judaico, estes anos de 2022 estão incluídos. Por que tanto tempo de espera? Está respondido em Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11. O próprio Jesus Cristo glorificado respondeu às almas que estavam aguardando no terceiro céu, no paraíso celeste, até que se cumpra o número de salvos. Deus está aguardando a conversão a ele, inclusive até dos que serão salvos durante a tribulação no tempo do fim. Deus não criou pecadores. Ele predestinou os que criou para serem seus filhos por meio de Jesus Cristo, para serem salvos, santos, irrepreensíveis, conforme Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, para serem selados com o Espírito que procede do Pai e do Filho, conforme Efésios capítulo 1, verso 13, João capítulo 14, versos 23 a 26, João 15, versos 26,
Gálatas 4, 6. O alvo é que o ser humano, filho de Deus, vive em comunhão plena e eterna com Ele, em intimidade santa, amor, paz, alegria, obediência, prudência e equilíbrio, aptos para realizarem boas obras. Alguém, porém, poderá indagar: mas, ao estabelecer o alvo e conceder o livre-arbítrio, Deus não sabia que os seres por Ele criados iriam pecar, desviando-se do alvo? Deus é onisciente, tem pleno conhecimento de tudo, pois Ele sabe bem como somos. Salmo 103, verso 14, conforme a Bíblia Viva. O Senhor examina a fundo a nossa alma e conhece todas as coisas a nosso respeito. O Senhor sabe o que eu vou dizer antes da palavra ser formada em minha boca. Salmo 139, de 1 a 4, na Bíblia Viva. Somente Deus conhece nosso inconsciente, nosso subconsciente e consciente, passado, presente e futuro. Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Sabe quem de nós atingirá o alvo e quem se desviará dele. E ele já tinha a providência restauradora, o Salvador, que libertaria o ser humano do pecado e da escravidão satânica. Após a desobediência de Adão e Eva, o Senhor Deus dirigiu-se à serpente. Este é o castigo. Você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você terá de rastejar sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. De agora em diante, você e a mulher serão inimigos. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15 na Bíblia Viva. Observação: a salvação é Satanás nela. Observação: a serpente é Satanás nela incorporado. A mulher é a virgem, no ventre do qual o Salvador seria gerado pelo poder do Espírito Santo, conforme Lucas, capítulo 1, versos 34 e 35. A descendência de Satanás seria a inimiga do descendente da mulher, Jesus Cristo, o Salvador. Ferir na cabeça é ponto vital, morte permanente. Ferir no calcanhar é lugar importante, porém não é mortal. Por que e para que Satanás quer levar as pessoas para o inferno, lugar de tormento eterno? Porque ele é adversário de Deus, e como não pode e não tem poder para atacar e vencer Deus, ataca as pessoas que Deus ama. Satanás quer reinar, dominar todos e tudo. Deus respeita o livre-arbítrio humano, porém Satanás age de forma contrária. Invade a pessoa, influencia mentirosamente, força, rouba, destrói, mata. Por isso Deus nos alerta. A intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. João 10, verso 10, na Bíblia Viva. Sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Ficai firmes quando ele atacar. Confiem no Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, na Bíblia Viva. O inimigo satânico somente tem o direito legal de atacar o ser humano quando este vive no hábito do pecado, conforme 1 João, capítulo 5, 18. Pecar, todo ser humano peca, porque o DNA do pecado está em seu corpo. E está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Porém, ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, resguarda-o com segurança, e o diabo não pode pôr as mãos nele. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio de Satanás. 1 João capítulo 5, versos 18 e 19, na Bíblia Viva. O cristão verdadeiro tem a cobertura do sangue de Jesus.
Ele tem o poder do Espírito Santo e a autoridade que lhe foi dada pelo Senhor Jesus Cristo para resistir e expulsar Satanás e seus demônios. Compete-lhe decidir e exercer a autoridade recebida. Eis aí, disse Jesus, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas 10, versos 19 e 20. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7b. Maior é aquele que está em vós, o Espírito Santo, do que aquele, Satanás, que está no mundo. 1 João 4, verso 4b. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Mateus 10, verso 8. A pessoa que não teve o novo nascimento espiritual, o encontro pessoal com Jesus, vivificação do seu espírito, não tem o poder do Espírito Santo. Não tem condições de exercer esta autoridade, pois é em nome de Jesus Cristo que a autoridade é exercida, que a ordem é dada e o Espírito Santo age. Tudo que diz respeito ao triuno Deus um, Pai, Filho e Espírito Santo, é santo e verdadeiro. Somente quem tem as mãos e o coração espiritual puro é abençoado e abençoador. Salmo 24, versos de 4 a 6. Sem a autoridade de Jesus, sem a autoridade de Jesus Cristo, a pessoa estaria, como diz o ditado popular, cutucando o diabo com vara curta, podendo inclusive ser atacada pelo inimigo satânico. É o caso relatado em Atos, capítulo 19, de 13 a 16, pelo apóstolo Lucas. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. O demônio, o espírito maligno, saltou sobre eles e os subjugaram. Exorcista é uma pessoa que pratica ritual na tentativa de expulsar demônios. Possesso é pessoa possuída por espíritos maus, isto é, que está sob o controle de demônios. Esconjuro é amaldiçoo. Embora Satanás já tenha sido julgado por Jesus Cristo e o seu destino é o lago do fogo, o tormento eterno, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 10, no tempo do fim, Satanás ainda continua seduzindo pessoas. Porém, Jesus Cristo, que é justiça nossa, Jeremias 23, verso 6, já pagou o preço de sangue, libertando e protegendo todos os que nele creem e lhe obedecem.